desta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé. E porque eu olhando alguns capítulos dentro da palavra do Senhor, a Bíblia fala em João sobre a ressurreição, ele fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, certamente viverá. Quando a Maria, irmã de lado, chega para ele e fala: Jesus, o Senhor demorou, se o Senhor não tivesse demorado, meu irmão estava vivo, meu irmão não teria morrido. Mas a palavra que nos explica mais sobre a ressurreição está em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos estar lendo todos os versículos para nós podermos entender. São 57 versículos, 58 versículos. Mais de 5 minutos nós vamos ver para nós podermos entender. Amém? Glória a Deus. A palavra diz assim, ó. 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, quero lembrar-vos do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. A palavra já começa Paulo dizendo àquele povo de Coríntios: se nós não cremos na palavra do Senhor, irmãos, se nós não cremos em Jesus Cristo, nós estamos aqui na igreja em vão. É melhor que nós pegarmos aquilo que nós temos na nossa vida, a nossa palavra, as nossas canetas que você tem, e vai embora para a nossa casa. Nós não cremos na palavra do Senhor. Nós estamos aqui todos os dias em vão. Se nós não buscarmos a presença do nosso Deus, se nós não acreditarmos na palavra do Senhor, nós servimos do Evangelho em vão. Aquele povo ali, meu irmão, de Corinto, estava todo mundo perdido, perguntando se Jesus tinha mesmo ressuscitado. E nós, dentro da palavra, a palavra fala que Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos, apareceu para mais de 500 pessoas. Então, meu irmão, é certamente que o nosso Deus, nosso Cristo, ele ressuscitou no terceiro dia. E a palavra continua dizendo assim, ó, versículo 3: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Se Cristo morreu pelos nossos pecados e não tivesse ressuscitado, irmãos, nada disso valeria. Nós estamos até hoje em pecado e a morte para nós não teria vantagem nenhuma, porque a morte para aquele que serve ao Senhor tem vantagem, porque aquele que tem certeza da sua salvação, a morte é um passaporte para nós irmos no braço do nosso Deus, e ninguém vai escapar disso. Vamos lá, continuemos. Versículo 4: foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu
isso aqui, ó. Se não há ressurreição, versículo 13, dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, meu irmão, é inútil. Todas as pregações que foi feito nesse púlpito foi inútil. Todos os dias que você veio até a casa do Senhor foi inútil para a sua vida. Tudo aquilo que você buscou a ouvir, a falar de Jesus Cristo, se o nosso Deus não ressuscitou, foi inútil na minha e na sua vida, disse Paulo para aquele povo. Nós temos, meu irmão, a cada dia acreditar na ressurreição do nosso Jesus Cristo. Dizer a Ele que valeu a pena Ele ter se entregado por nós lá naquela cruz do Calvário. Dizer a Ele que valeu a pena Ele ter passado por aquela tribulação, Ele ter vencido a morte. Porque se não tivesse vencido a morte, meu irmão, nós estaríamos em pecado até hoje. Nós estaríamos mortos espiritualmente, nós estaríamos mortos fisicamente, e nós não tínhamos condições de herdar o reino de Deus. Mas a palavra do Senhor fala que um dia o Senhor se levantou no alto dos céus, olhou para aquele povo que somos nós aqui na terra, meu irmão, porque Ele tinha mandado os profetas, tinha mandado reis, tinha mandado vários homens para tentar vocacionar o coração do homem a servir Ele, e todos falharam. E um dia o nosso Cristo se levantou e falou: Pai, envia-me a mim. E Ele falou: Filho, mas eu já te enviei, eu fui lá, e eu e você somos um só. Mas Jesus falou: o Senhor foi, Pai, com fogo, o Senhor foi com pedra, o Senhor foi com espada. Eu quero ir por amor próprio a esses homens. Eu quero sentir o que aquele homem sente. Eu quero passar por o que a criança passa. Eu quero passar a dor que aquele pessoal passa. Envia-me a mim. E Deus vira para ele e fala: você quer ir? Ele fala: quero. Você quer ir? Ele fala: quero. Então você vai como o segundo Adão, porque o primeiro foi com facilidade, mas para você, filho, não vai ter facilidade. E não teve, irmãos. O nosso Deus, Ele entregou de melhor para mim e para você, para que um dia nós compreendemos aquele sacrifício que Ele fez lá na cruz. E muitos já se esqueceram disso. Muitas pessoas vêm para a igreja e vão esquecendo aquilo que o nosso Deus fez por nós a cada dia. Tem lutas que nos fazem esquecer do nosso Deus, irmãos. Nós não podemos esquecer do amor de Cristo Jesus nunca em nossas vidas, porque não foi em vão Ele se entregar por mim e por você. Sabe? E Paulo continua dizendo assim, ó: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a nossa fé que vocês têm. Se Cristo não ressuscitou, pastor Valmir, é inútil a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, irmão Davi, é inútil nós estarmos aqui na presença de Deus. Se nós não cremos que Cristo ressuscitou no terceiro dia por nós, irmãos, é inútil nós irmos para a casa do Senhor. É melhor que nós pegarmos a nossa Bíblia e ir embora para a nossa casa, fazer outras coisas. Nós temos que acreditar todo dia: meu Cristo ressuscitou por mim. Eu preciso andar, eu preciso me consertar, eu preciso servir, eu preciso reconhecer aquilo que Deus fez para mim lá na cruz. E Paulo, meu irmão, cheio de sabedoria, continua falando para aquele povo de Corinto, versículo 15: mais que isso, seremos considerados falsos testemunhos de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou,
somos de todos os homens os mais indignos de compaixão. Em outra versão, tem outra versão aí, tem? Fala, miseráveis. Somos mais miseráveis, infelizes. Se nós acreditarmos em Cristo só nessa vida, meu irmão, nós acreditamos em Cristo na vida eterna. Aqui, irmão, nós estamos de passagem para nós voltarmos para o céu, porque a palavra fala que nós somos feitos lá no céu, porque Deus, quando pegou o homem, pegou a terra e fez o homem, ele soprou o fôlego de vida em seus narizes. 21. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Glória a Deus. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro. Depois, quando ele vier, os que lhes pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Vamos lá, irmãos. O último inimigo a ser destruído é a morte. A palavra fala que Jesus ele vai matar a morte. Deus já disse sobre isso, uma coisa inexplicável. Como assim, pastor? Vai matar a morte? Porque não vai existir mais morte, irmãos. A palavra fala que no céu não vai existir morte. A palavra fala que no céu não vai existir mais dor para aquele que é servo do Senhor. Porque, 27, ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará, aquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo e em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Olha a pergunta. Se não há ressurreição, o que farão aqueles que batizam pelos mortos? É uma pergunta para nós. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, porque estamos nós expondo a perigo o tempo todo. Todos os dias enfrentamos a morte. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que eu lutei contra feras em Éfeso, o que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morremos. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Olha o exemplo que Paulo nos dá todos os dias, irmãos. Ele quer dizer, meu irmão, se nós estamos pecando até aqui, que nós paremos de pecar, que nós paremos de praticar o mal, que as más companhias nos afastem dos bons costumes que nossos pais nos ensinou, que as más companhias são más influência para nós. Ele nos dá um exemplo: afastem-se dessas coisas, afastem-se dessas pessoas, procura fazer o bem, pare de fazer o mal. Como justos, recupere o bom senso e pare de pecar, pois algumas pessoas há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês.
vocês. Vamos lá no 35. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce a não ser que morra. Irmãos, o que quer dizer para nós? Para você plantar uma árvore, para ela chegar a dar fruto, a semente ela tem que morrer. A semente ela tem que morrer para depois ela reviver e começar a florescer e crescer e começar a dar frutos. Para que nós estamos vivos aqui hoje na presença de Deus, a semente maior teve que morrer, irmãos, que é chamada Jesus Cristo. Ele teve que passar por aqui, meu irmão, para que hoje nós estivermos vivos na presença do Senhor. Mas aquele que não quer está morto lá no mundo espiritualmente. Você pode andar aonde você for, você vai ver pessoas no mundo mortas espiritualmente, precisando talvez de um braço amigo, de uma palavra de conforto, do empurrão, para poder voltar para a presença do Senhor. Não é fácil, irmãos. A palavra fala, por isso que a palavra fala que aquele que conseguir voltar, um desviado, um afastado para a presença do Senhor, esse vai ter um grande galardão nos altos céus. Porque, meu irmão, a pessoa que cai para ela voltar não é fácil. É por isso que não podemos condenar ninguém. 38. Mas Deus lhe dará um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outras e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, o outro da lua, e o outro das estrelas, e as estrelas diferentes em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado imperecível e ressuscita imperecível. A palavra fala que nós vamos ser ressuscitados com um corpo transformado, irmãos, incorruptível, na presença do nosso Deus. Agora você vai pegar no versículo 50. A palavra continua dizendo assim, ó: irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Sabe, irmãos, a maior promessa do nosso Cristo é nós herdarmos o reino de Deus. A essência do Evangelho, meu irmão, é a nossa salvação todos os dias. A palavra continua dizendo, no momento, 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois, meu irmão, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário, preste bem atenção, que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então, irmãos,
Preste bem atenção. Então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. A morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. Obra do Senhor, pois você sabe que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Olha a garantia que o Senhor tem para nós, pastores, irmãos. Todo o trabalho que nós fazemos para o Senhor, meu irmão. Vamos pegar aí, ó, a Maria Profeta. Que exemplo. Não sei os dias que ela vem, mas eu passo ali embaixo, no de caminhão, eu vejo a porta da igreja aberta, a gente escuta de manhã cedo. E eu penso isso aí, irmã Maria Profeta lá na igreja, limpando a igreja, fazendo a obra do Senhor. E eu quero dizer para você, Maria Profeta, que essa obra que você faz não é inútil. Nosso Deus está te vendo todos os dias. Da mesma forma, nós, irmãos, nosso Deus, Ele nos conhece todos os dias, Ele está nos vendo. O nosso Deus, meu irmão, que nós fazemos para o Senhor é pouca coisa, sabemos disso. Mas Ele fala para nós que a nossa obra não é inútil. Você não está saindo da sua casa, irmãos. Irmã Cid, talvez você saia de longe para vir na casa do Senhor, não está sendo em vão, irmã Cid. O nosso Deus, Ele te vê todos os dias. É o nosso Deus que nos garante a vitória, meu irmão. É o nosso Deus que nos garante nós abrir os nossos olhos todos os dias e contemplar a beleza que Ele tem para nós todos os dias. O nosso Deus, pastor Daniel, que vê você lindo, pegando um ônibus, talvez cheio, aquela luta toda, indo trabalhar, pegando ali trabalho duro, pesado, mas glorificando e exaltando o nome do Senhor, meu irmão. O nosso Deus, meu irmão, que nos guia todos os dias. Amém, Jesus. O nosso Deus, meu irmão, talvez você vai, daqui a pouco a porta da igreja vai se fechar, a janela, o pastor Ivan vai pegar o carro, vai embora, cada um para sua casa. Você vai chegar na sua casa, talvez você vai assistir uma televisão, alguma coisa. O nosso Deus está te observando, o nosso Deus está com você. Você vai dormir, botar seu joelho no chão e dormir, e dizer: Senhor, toma minha semana em tuas mãos. Eu consagro a minha semana, Senhor. No decorrer da semana, onde eu colocar as minhas mãos nos meus pés, aonde eu tocar com as minhas mãos, o Senhor estará comigo, vai me garantir a vitória. O Senhor está nos vendo, meus irmãos. Talvez amanhã você vai levantar às 5 horas da manhã, pegar um ônibus lotado, o Senhor vai estar com você. Você vai chegar no seu trabalho, o Senhor está com você. Você vai voltar, pastor Valmir, o Senhor vai estar com você. Meu irmão, vai amanhecer, vai anoitecer, o Senhor sempre está conosco. Ele não nos abandona. O Senhor, Ele precisa de uma oportunidade, meu irmão, para entrar na vida do homem, na vida da mulher e transformar. Ele precisa de ouvir uma palavra: Senhor, entra, Pai, transforma essa situação na minha vida. Me usa, Senhor, transforma, me transforma. Nós precisamos falar com o Senhor, nós precisamos ser pessoas melhores a cada dia, meu irmão. Buscamos a presença do Senhor a cada dia. A obra do Senhor não é em vão, meu irmão. O nosso Deus, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Sabe? Sempre o Senhor vai estar conosco todos os dias. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Sabe, irmãos? Se você pegar um avião, imagina, a gente fala pegar e está tudo errado, não é pegar. Você embarcar, não é que fala porque é o modo da gente falar. Imagina, se você pegar um avião aí e voar até a França, e você visitar o túmulo de Allan Kardec, na lápide vai estar escrito: aqui estão os restos mortais de Allan Kardec. Se você pegar um outro avião e voar até a Índia, você visitar o túmulo de Siddhartha Gautama, imagina, e você ir lá na lápide, está escrito: aqui repousam os restos mortais de Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda. E se você pegar um outro avião e visitar a cidade sagrada de Meca, e visitar o túmulo do profeta Maomé, lá vai estar escrito: aqui repousam os restos mortais do grande profeta Maomé.
Gandhi. Na sua lápide está escrito: aqui repousam os restos mortais de Mahatma Gandhi. Agora, se você viajar de avião até Roma, entrar no Vaticano, entrar pelos portões da Basílica de São Pedro, lá no fundo, em algum lugar, tem um túmulo, e nesse túmulo, na lápide está escrito: aqui repousam os restos mortais do grande apóstolo Pedro, o primeiro Papa. Para nós entendermos. Agora, meu irmão, se você pegar um outro avião e se dirigir até Jerusalém, entrar em um jardim, caminhar até uma pedra, de onde tem um túmulo cravado, no lugar onde colocaram um corpo de um homem crucificado, jovem, simpático, 33 anos, cabelos pelos ombros, você não vai encontrar ossos nem restos mortais. Você não vai encontrar cinzas dentro de uma urna, nem de um memorial com seus restos mortais. Bem na entrada, com letras garrafais, está escrito: ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele está vivo. É o nosso Cristo, meu irmão. O nosso Cristo, ele está vivo. Ele ressuscitou no terceiro dia e se encontra hoje nos braços do Pai, ao lado do nosso Deus. Ele está vivo por mim e por você, irmãos. Ele está vivo, ele ressuscitou. Ele passou, meu irmão, por tudo, mas ressuscitou no terceiro dia. Sabe como que eu creio, irmão? Todos os dias eu entro pela igreja, eu entro nessa porta, quando eu venho, tenho a oportunidade de vir na igreja, eu subo naquela escada. Sabe, irmãos? E eu creio que o nosso Deus é tão grande. Eu creio que o nosso Deus é tão grande. Que o nosso Deus é tão maravilhoso, é tão grande, que uma hora dessa, meu irmão, ele está contemplando. Ele está falando: Pai, valeu a pena, Pai. Valeu a pena me entregar ali, Pai. Valeu a pena sofrer, valeu a pena ter passado por aquilo, porque ainda tem alguns que me adoram, Pai. O nosso Deus é tão grande, é tão grande que eu creio que Ele se faz presente aqui nessa noite. E lá no céu, os anjos, os querubins, e estou cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E eu te falo para você, meu irmão, quando você subir por essa escada, não perca tempo e cabeça. Não fique desperto, meu irmão. Abra sua boca, glorifica o Senhor, agradece ao Senhor, porque o Senhor, meu irmão, que são dos nossos corações, é o Senhor que pode fazer a nosso respeito, meu irmão. Nós temos que abrir a nossa boca e agradecer ao Senhor por tudo, todos os dias. Glória a Deus. Nós temos que agradecer ao Senhor, meu irmão, pelo nosso ministério a cada dia. Nós temos que agradecer ao Senhor, meu irmão, pelo pão de cada dia. Nós temos que agradecer ao Senhor pelo nosso físico perfeito todos os dias, meu irmão. Sabe, irmãos? Nós que andamos por aí, meu irmãos. Eu todo dia, pastor, eu vejo na faixa de 10, 15, 20 caixão preparado lá para aquele monte dá um passo no meio, você fica observando. Agora se nós preparamos aquele monte de caixão, cheio, eu pego lá, eu vejo. E eu agradeço a Deus, irmãos, por mais um dia de vida, pastor Paulo. Por Deus ter proporcionado mais um dia de vida. E nós temos que falar com Ele, sabe o que, meu irmão? Até na hora de nós dormir, nós temos que ficar preocupados com a nossa salvação. Deus, se eu errei esse dia de hoje, Pai, me perdoa. Se eu falhei contra o Senhor, se eu falhei contra o meu irmão, se eu falhei contra alguém na rua, me perdoa, porque eu não posso, Pai, ficar sem a minha salvação. Porque nós não sabemos, pastor, que nós vamos dormir, nós vamos levantar amanhã. Nós não podemos, meu irmão, dormir sem pedir ao Senhor perdão. Agradecer ao Senhor e falar: Pai, me perdoa se eu errei contra alguém, se eu falhei contra ti, se eu errei contra a tua face. Irmãos, vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração um minutinho para as suas vidas, para as nossas vidas, amém? Eu agradeço a minha oportunidade, graças a Deus, mês que vem é outro irmão, e assim sucessivamente, amém? Eu sinto que esta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé.